Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas que você seja edificado pela palavra. Eu quero falar aqui hoje sobre a tríplice função de Cristo no céu. Eu quero falar o que Cristo está fazendo no céu e pelo menos aí três coisas. Curte o vídeo, comenta alguma coisa, compartilha para alguém, porque se fizer sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas e a palavra ela alimenta. E é bom ser alimentado pela palavra. Então vamos lá. Cristo foi e Cristo vai voltar. João capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, diz o Senhor Jesus, e vos preparar lugar, é porque voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Cristo prometeu que iria voltar, que ele iria, mas que ele iria voltar. Lá em João, no capítulo de número 16, no versículo de número 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou. Lá em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 9 até o versículo número 11, você vai encontrar os discípulos olhando para o céu, vendo Jesus subir, e anjos de Deus dizem para eles, varões e irmãos, porque vocês estão olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus também que vai descer. Então Jesus foi e Jesus vai voltar. A pergunta é como é que ele foi? Jesus, ele subiu ressuscitado e glorificado. Jesus, ele subiu em carne glorificada. E é bom enfatizar isso aqui porque quem diz que Jesus ele ressuscitou em espírito é um herético. E que bom que Tomé, a gente critica muito Tomé, mas que bom que ele duvidou naquele dia. Não é que eu esteja aqui defendendo a dúvida de Tomé, mas foi por meio da dúvida dele que uma grande heresia foi corrigida durante os primeiros séculos ali da igreja cristã. João, ele inclusive vai falar que aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou em carne, essa pessoa é do anticristo, é um espírito do anticristo. Então, há ainda entre nós crentes que, na verdade, que se dizem crentes que diz que Jesus não ressuscitou em carne e isso torna esta pessoa que afirma essas coisas uma pessoa herética. Jesus subiu em carne, a sua carne foi glorificada. E o tremendo é que assim como aconteceu com ele, também vai acontecer com aqueles que creem em Jesus. Lá em Filipenses capítulo 3, verso de número 20, Paulo vai falar que assim como aconteceu com Cristo Jesus, vai acontecer conosco. Que Cristo Jesus ele transformou, na verdade, ele vai transformar essa carne de humilhação, esse corpo de humilhação. É interessante essas versões que diz o corpo da humilhação, porque esse corpo é um corpo fadado à humilhação. A depressão, ela nos humilha. A ansiedade, ela nos humilha. As doenças físicas, elas nos humilham. Mas Cristo Jesus, ele vai transformar essa carne sujeita a essas enfermidades, esses problemas, e vai ressuscitar e glorificá-la para a honra e glória do seu nome bendito. Seja o Senhor aqui neste dia. Meus amados, onde Jesus está? No céu. Que local? À direita do Deus Todo-Poderoso. Lá em Marcos, capítulo de número 16, verso de número 19, concluindo depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Os versículos que falam que Cristo está à direita de Deus são vastos. Por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Quando Estevão estava ali morrendo, apedrejado, a palavra vai dizer que ele olha para o céu, ô glória, e ele vê o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, com poder e grande glória. Jesus está exatamente à direita de Deus, ele não está parado, ele está trabalhando, ele está ativo, ele não está inerte. Tem gente que acha que Deus está descansando até hoje, e até porque essa palavra descanso não está
associada ao descanso do brasileiro, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Pelo contrário, esse descanso é desfruto, tem muito mais a ver com alguém que sempre está fazendo alguma coisa. Pois bem, então, o que ele está fazendo lá no céu? Então, tem três coisas que eu quero compartilhar com você. Mas deixa eu te dar aqui uma outra informação, porque são essas três coisas que ele faz. Ó, intercede, ele está como intercessor, ele está como concessor e ele está como advogado. Se fosse você, dava um glória a Deus aí com esse like, comentasse alguma coisa e compartilhasse para alguém. Pois bem, gente, escutem isso aqui que é interessante. No plano mais amplo do seu ministério mediatorial, ou seja, Cristo Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus está agora assentado no céu, aguardando. Aguardando o quê? Ele está aguardando a ordem do Pai para vir buscar a sua igreja. O termo grego utilizado para essa palavra aguardando é ekoexuai, que transmite o significado de alguém esperando o recebimento de alguma coisa vinda de outra. Ou seja, Jesus está esperando o recebimento da ordem do Eterno, do seu Pai, para que ele volte e busque a sua igreja. E até que isto aconteça, Jesus Cristo, ele está simplesmente exercendo essa tríplice função. Em primeiro lugar, ele está concedendo dons. Cristo Jesus é ele quem concede os dons. É ele que dá de uma forma generosa. Cristo é generoso. Gente, Jesus não tem esse problema de escassez, esse negócio que está na cabeça de muita gente aí. Às vezes é até espiritual, esse negócio de escassez. É aquela pessoa que pode até ter coisas, mas tem dificuldade de liberar. Tem gente que até tem dificuldade de pedir a Deus achando que ele tem problema de escassez. Deus não tem problema de escassez. Pelo contrário, Deus é generoso. Ele é galardoador daqueles que o buscam e a despensa do céu ela está simplesmente farta. Deus sempre tem para dar. No entanto, ele também distribui talentos, ele distribui os dons, e é ele que é a fonte, é ele que é o concessor de todas essas dádivas maravilhosas. A palavra vai dizer lá em Tito, capítulo 2, verso de número 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Cristo é a personificação da graça divina, é dele que emanam todos os dons espirituais, sai dele, ele está no céu agora e ele está liberando dons espirituais e neste dia receba dons espirituais da parte de Deus, porque é interessante para Deus e para o seu reino que você seja provido de dons espirituais, como dizem em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso número 4, que vai ali falar sobre esses dons espirituais. E não apenas os dons espirituais, existem também os dons ministeriais. Deus também é aquele que dá dons como evangelista, como doutores, como mestres e etc. Cristo distribui dons variados com sabedoria e conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento, enfim. Cristo é aquele que concede os dons. E o propósito dos dons é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação de Cristo. Os dons têm o propósito de unir os crentes, equipá-los para o serviço e, acima de tudo, glorificar a Deus. É interessante que em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 10, vai dizer: cada um administra aos outros dom com cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante essa parte aqui, ó. Cada um administre aos outros. Ou seja, os dons de Deus não são dados para si próprio, para o seu esbanjamento, para que você fique mostrando que você é melhor do que os outros, mais espiritual que os outros. Não. Nós devemos ter esses dons de Deus, receber esses dons de Deus, mas administrar uns aos outros. Ou seja, Deus te deu dom para passar para outras pessoas. Não seja um obeso intelectual, não seja um obeso espiritual. Pessoas que só armazena conteúdo e nunca passa para as pessoas. Deus te deu dom, querida. Deus te deu dom, querido, para exatamente você distribuir, administrar aos outros segundo a sua multiforme, como Pedro diz aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 10. Não deixe de comentar, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar este vídeo para alguém. O segundo é que Cristo como intercessor. Cristo Jesus, ele intercede, ele roga. Essa palavra rogar
Interceder significa ali na palavra grega, é o paracletos, ele é o intercessor. Cristo como intercessor é uma ponte de misericórdia. A intercessão é o ministério atual de Jesus. Aleluia. Conforme Hebreus capítulo 7, verso de número 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre intercedendo por eles. Jesus intercede junto ao Pai pela minha vida e pela sua vida. Ele não está parado, ele está orando por você, ele está intercedendo por você, ele está pedindo por você. E isso não é tremendamente maravilhoso, irmãos? Ele é essa ponte. Ele é essa ponte de identificação, essa ponte de intercessão. Ele é a ponte que atravessa o abismo entre Deus e a humanidade. Não há outro mediador. É Ele que intercede. Ele se identifica conosco em nossa humanidade e ao mesmo tempo com Deus em sua divindade. Meu Deus do céu! Ao mesmo tempo que ele se identifica com aquele homem, o Jesus humano. Lá em Filipenses vai dizer, aleluia, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a sua forma de homem, de servo, havendo sido obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo Jesus se fez homem, como homem, porque é homem, porque, como eu falei, ele foi glorificado na sua carne, ele é um homem glorificado, glória, é Deus em essência. É 100% Deus, 100% homem, 100% carne glorificada, glória. E ele se identifica conosco em nossa humanidade, ao mesmo tempo como Deus em sua divindade e também como homem. Lá em João, como diz lá em João, capítulo 14, verso número 6, quando ele se coloca como essa ponte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Cristo Jesus, ele intercede por nós como um advogado. João descreve isso como nosso advogado em um tribunal espiritual. O diabo é o acusador. O diabo está ali com a sua função de acusar, com a sua função de jogar os pecados em nossa cara. Mas Jesus, ele é o intercessor junto ao Pai, como diz em 1 João, capítulo 2, verso de número 1, onde ele fala acerca do Cristo que é o nosso advogado, que traz em si o seu sangue que purifica as nossas vidas de todo o nosso pecado, pelo amor de Deus. Dá uma glória aí com seu like, compartilha, comenta com alguém. Agora, é interessante, eu coloquei aqui, gente, que existe a nossa participação também na intercessão. Qualquer cristão pode ser um intercessor. Não é necessário ter um dom especial. Orar por outros faz parte da missão de cada crente. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Em resumo, Cristo é o nosso intercessor, a ponte que nos conduz à misericórdia de Deus, que possamos seguir o exemplo de Cristo, porque ele ora, ele intercede, devemos interceder uns pelos outros. E por fim, Cristo Jesus, ele é o nosso advogado, que tem associação com a intercessão também. Cristo como advogado, ele intercede por nós. Jesus Cristo é o nosso advogado. Como João vai falar, né? Filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele não é só a propiciação pelos nossos pecados, mas de todo o mundo. Ele desempenha esse papel de maneira única e poderosa, e vamos explorar algumas referências bíblicas que nos mostram como ele atua como nosso defensor. O primeiro aqui, em 1 João 2,1, eu já citei, Hebreus 7,25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está constantemente intercedendo por nós, tornando possível o nosso acesso a Deus. Eu sinto Jesus aqui, como é bom a palavra de Deus. Bendito seja ele por sua palavra. Em Romanos capítulo 8, verso 33 a 34, nos lembra: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém tem moral, ninguém tem capacidade de intentar uma acusação contra aquele que é escolhido. Se você é escolhida, fique calmo, fica tranquilo. Coloque a sua vida às mãos de Cristo, porque quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É ele que tem
capacidade de te julgar, de simplesmente falar as suas faltas, nem por isso ele fala, ele te perdoa uma vez que você se arrependa. João 3,16 é uma passagem conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse advogado te ama, ele se deu para que pudesse te salvar. Louvado seja o nome do Eterno. Então, Cristo Jesus, ele está fazendo exatamente isso agora. Ele é concessor, ele é intercessor e ele é advogado. Leandro, você quer receber esse sermão, esse esboço? Manda aí, escreve aí no comentário. Você também quer fazer parte de um grupo de mentoria de estudo, onde eu vou disponibilizar sermões e também disponibilizar livros em PDF para você? Vem aqui, fala conosco no privado, que a gente com certeza vai estar te direcionando.